Falaremos hoje sobre a fonte de toda satisfação. Jesus, a fonte de toda satisfação, Jesus. Recentemente eu tomei uma água, a marca da água é Água na Caixa. Eu não sei se você já tomou desta água, é a única água carbono neutro. É uma água maravilhosa. E eu fiz essa propaganda numa mensagem que eu preguei recente também, falando desta água. Quando eu terminei a mensagem, estava descendo, um irmão veio até mim e falou assim: pastor, o senhor não bebeu água ainda? Tem uma água muito melhor do que esta. A água Voss. Esta água, e começou a falar da água, veio da Noruega. Ela sai das rochas lá cristalina, tem uma temperatura quando ela é envasada. É uma água maravilhosa. Meus irmãos, independente, eu não tomei a água Voss ainda, mas independente da água que você toma, independente do preço, você voltará a ter sede novamente. Mas hoje eu vou falar de uma água que você toma uma vez só e jamais terá sede. Em João 7, versículos 37 a 39, João 7, 37 a 39, nós vamos saber qual é esta água. E esta água, ela tem 3 características, mas ouça, João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 3 características deste convite de Jesus. A primeira característica, Jesus chama a atenção para uma condição: se alguém tem sede. Jesus está numa festa, na festa dos tabernáculos, também conhecida como a festa das cabanas. No último dia, no 7º ou no 8º dia desta festa, o dia mais solene da festa, havia uma procissão com água, louvor, trombetas e ações de graças. A água era oferecida na base do altar e ela era oferecida a Deus. Por que essa festa tinha essa comemoração de derramar água no altar? Esta festa estava relacionada a 3 contextos de gratidão. Primeiro, o contexto histórico. Era uma celebração da provisão de Deus no passado, quando Deus no deserto por 40 anos proveu o seu povo de pão e água. Era o contexto também agrícola, um contexto de gratidão agrícola, porque eles celebravam nesta festa também o final da colheita. E eles diziam: Deus continua cuidando do seu povo. Mas também um contexto histórico, profético. Um contexto profético no sentido que os judeus criam que esse derramamento de água na base do altar simbolizava o derramamento do Espírito nos últimos dias, quando o Messias chegasse. Essa cerimônia de buscar água e derramar diante do Senhor apontava simbolicamente para a era messiânica que ele estava esperando, na qual um rio da rocha sagrada fluiria sobre toda a terra como um derramar do Espírito nos últimos dias. Quando o sacerdote ia para a procissão para derramar essa água e todo o povo junto, eles recitavam Isaías 12:3, com alegria tirareis água das fontes de salvação. E Jesus está ali, observando atentamente isto. E de repente, no versículo 37, diz que Jesus ficou de pé, levantou-se e exclamou:
Jesus dá um brado e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é este alguém? Jesus faz um convite geral. Se alguém tem sede, quem quer que seja, é convidado a Cristo. Se você hoje sente sede de Deus, sede de salvação, então esse convite é para você. Se você reconhece que nada disto, bens, status, prazeres terrenos, é capaz de se preencher, satisfazer o vazio do seu coração, este convite é para você. Se compreende que você foi criado para algo maior, se você compreende que sua alma não satisfaz com aquilo que não é passageiro, então sim, este convite é para você. É você. O convite é para todos. Meus irmãos, que oferta maravilhosa. Os anseios mais profundos da alma humana são representados aqui, desde o Antigo Testamento, pela figura da sede. Uma sede espiritual, existencial. A promessa de satisfação plena vem simbolizada por Jesus pela bebida, que só Deus pode dar. Vida abundante, eterna, só Ele pode dar vida eficaz. Jesus está dizendo: eu sou a fonte de toda a satisfação humana. Neste momento ali também está um homem chamado Nicodemos, no meio daquela procissão. Você pode notar isso nos versículos 50 e 51, quando ele tem um debate com os líderes religiosos que já querem prender e matar Jesus. Este líder religioso, ele está ali entre os judeus, mas ele não está longe da fonte que é Jesus, desta fonte. Jesus conversou com ele em João 3, e ele agora, Nicodemos, já sabe o que é nascer de novo. Jesus disse a ele que ele precisa nascer da água e do Espírito. João 3,5. Um nascimento espiritual para entrar no reino de Deus. Se você acredita que tudo está bem como está na sua vida, que pode seguir a sua vida sem essa água espiritual, se pensa que o dinheiro, os amigos, a família ou a sua religião são suficientes para preencher o seu vazio interior, então este convite não é para você. Primeiro convite, Jesus chama atenção para uma condição: se alguém tem sede. Você tem essa sede esta noite? Segunda característica deste convite de Jesus, Jesus chama atenção para uma pessoa. Ele diz: venha a mim, no versículo 37. No versículo 38 ele diz: quem crer em mim. É interessante a declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,4, quando ele diz: e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha que declaração. Ele diz que a rocha da qual manava a água e que os acompanhou nas suas peregrinações foi Jesus Cristo. Jesus era aquela rocha no deserto que manava água para saciar o povo. É o verdadeiro manancial das águas. É a verdadeira água da vida que pode saciar a alma humana. Jesus, no poço de Jacó, ele fez um convite também para uma mulher samaritana, ao afirmar que esta água é um dom de Deus, em João 4,10. Ou seja, a graça de Deus mediante a vida de Jesus, dada a todos os pecadores sedentos, e ele deu a sua vida espontaneamente. A salvação, então, ela não é merecida, mas sim doada. Jesus diz: é um presente, é um dom
de Deus. Em João 4,10, ele disse para a mulher que ele é a água viva, enviada a todos os que têm sede. Em João 4,14, ele diz para a mulher que ele é esta água, e essa água, ele disse, se refere à vida eterna. Ele disse à samaritana, no versículo 13 e 14, que quem beber desta água tornará a ter sede. A água da caixa, a voz, ou a água do bebedouro, ou a sua água preferencial, você voltará a ter sede. E diz para aquela mulher, essa água do poço. Mas no versículo 14 ele diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que bonito, Jesus faz um contraste claro entre a satisfação temporária e a eterna. Todos os prazeres terrenos, ainda que legítimos, são limitados, são passageiros. Só Ele pode oferecer aquilo que verdadeiramente permanece. Só Jesus. Por isso ele diz para a mulher, no versículo 14, vinde a mim e bebei. Esta foi a oferta que Jesus fez para esta mulher. Jesus toca naquilo que a mulher estava mais precisando. Quando ele fala, vinde a mim e bebei, em João 4,14, o que ela disse? Senhor, então eu quero essa água, porque eu não quero vir mais ao poço meio-dia, buscar essa água aqui. Ela não entendeu nada. Ela não compreendeu quem é Jesus. Jesus então fala para ela, então você quer beber da água que eu dou? Vai lá e chama teu marido. E o que ela diz para Jesus? Eu não tenho marido. E Jesus falou, muito bem, já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Jesus tocou na ferida daquela mulher, porque ela estava buscando significado, satisfação e segurança em um homem, em um marido. João 4,16. Talvez você está aqui nesta noite e você está buscando segurança no emprego melhor, um marido melhor, uma família melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor, uma reserva financeira melhor. O que você tem buscado que não tem saciado a tua sede? Jesus na sinagoga, então, ele faz um convite também em Cafarnaum. Ele fez o convite agora para os judeus, João 6,35, o que crê em mim jamais terá sede. Preste atenção, no particular para a samaritana, na sinagoga para os judeus, e agora ele faz um convite para todos. É para mim e é para você. É essencial que você tenha uma experiência pessoal com Jesus. É por isso que ele disse, venha a mim e beba. Não basta apenas você saber quem Jesus é. Isso por si só não satisfaz, só saber quem é Jesus. É preciso experimentar e ter um relacionamento real com esse Jesus. Se alguém tem sede, deve vir a Ele e beber desta água viva. Isto é muito mais do que um ato simbólico. É uma experiência profunda, um relacionamento transformador. É viver sob o governo e a direção de Jesus. Então, a salvação e a satisfação estão em uma só pessoa, Jesus. Ele é a água viva, o dom de Deus, e só Ele pode preencher o vazio existencial do ser humano. Mas esse convite de Jesus exige fé e uma entrega pessoal
não apenas um conhecimento religioso sobre quem Ele é. A terceira característica desse convite é que Jesus chama atenção para os resultados. Olha o que Jesus disse: quem beber desta água, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 38. Ele está dizendo que a água viva que eu dou vem de uma origem divina. Ela é uma fonte a jorrar, expressão de bênção inesgotável, marcada por sua abundância e intensidade. É a vida eterna, com duração infinita e profundidade sem limites. A ação de Deus na vida da pessoa que bebe esta água poderosa, transformadora, ela vai se tornar visível. E Jesus está dizendo, uma fonte que salta, que jorra, que transborda uma vida repleta da presença e do poder do Espírito Santo. Jesus promete não apenas saciar essa sede de satisfação, segurança e significado de vida, mas Ele também promete transformar o crente em fonte de bênçãos. Por isso, no versículo 39, o apóstolo João explica que isso que Jesus está falando de quem beber esta água, depois da morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, virá o Espírito Santo. Depois da obra de Cristo na cruz e da sua ressurreição, virá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que age na vida da pessoa, regenerando, transformando a pessoa, guiando, ensinando, capacitando e consolando, tornando um crente um canal de vida, influência e testemunho. Eu citei 2 personagens nesta mensagem. Você lembra qual é o nome dos 2? Um nós não sabemos, a mulher samaritana. Essa mulher samaritana, depois de transformada, transformou-se numa grande evangelista. Nicodemos, de tímido, curioso, quando foi encontrar com Jesus de noite. Em João 19, os discípulos todos somem de perto de Jesus quando ele está morto com medo, mas Nicodemos vai e tira Jesus da cruz. O discípulo tímido passa a ser um discípulo corajoso. 3 características desse convite. Jesus chama atenção para uma condição: se alguém tem sede. Segundo, Jesus chama atenção para uma pessoa: venha a mim, quem crer em mim. E Jesus chama atenção para os resultados: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu termino essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Qual a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, lá em Israel? Ambos recebem a mesma água do mesmo rio, o Rio Jordão, mas há uma diferença fundamental. O Mar da Galileia recebe e distribui água, pois por isso nele há vida, peixes, vegetação e cidades florescendo ao redor. O Mar Morto também recebe água, mas não repassa. Nada flui dele para fora. E o resultado é um mar sem vida. Essa imagem ela traz uma profunda ilustração para nós. Você pode ser como o Mar da Galileia, receber de Deus e repartir, ser bênção onde estiver. Mas você pode viver também como o Mar Morto, guardando tudo para si, mas sem gerar vida ao seu redor. Agora, diante deste convite de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que você vai fazer? Vai apenas ouvir
ou vai responder com fé, sede e entrega? Jesus convida você nesta noite para viver uma vida cheia do Espírito Santo, transbordante e que transforma todos ao seu redor. Por isto, enquanto nós vamos cantar esta música, você pode agora dizer: Senhor, se você ainda não bebeu desta água que é Jesus, nessa noite você diz: Senhor, eu quero fazer como Nicodemos, eu quero beber desta água e eu quero ser transformado. Você pode fazer como esta mulher samaritana que colocou a sua confiança de significado, segurança em homens, e pode dizer: Senhor, eu quero confiar no Senhor. Qual será o seu ato de fé? Você ficará de pé, e no momento que eles estão cantando, se você crer e beber desta água hoje, como Jesus, como seu único Salvador e Senhor, você virá aqui à frente e eu vou orar com você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você precisa beber desta água se você não bebeu ainda. E a água é Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar,
Vamos orar. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor, porque esta água, este presente dado pelo Senhor Deus, seu único Filho, que veio a este mundo e morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e o Espírito Santo veio. E muito obrigado, Senhor, porque nós bebemos desta água, e esta água tem jorrado aqui, e jorra para toda a vida eterna, no nome de Jesus. Amém.